Fala Nação Azul, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Clubista Celeste. Se você como eu, um clubista celeste, já sabe, se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe aí com seu amigo. Vamos falar aí sobre as principais notícias do Cruzeiro, né? A primeira delas, que eu ainda não tinha vindo falar aqui, eu só tinha até feito um shorts, que é sobre a permanência de Fernando Diniz, né? Que teve ali aquele atrito na exclusiva dele logo depois da coletiva de imprensa, né? Na coletiva de imprensa, quando foi questionado pelo setorista da Itatiaia, vocês sabem quem sobre sua saída, né? E ali ele mostra uma profunda indignação, tá? Como se ele não soubesse e tal. Cara, e isso reflete até mesmo no Samuel Venâncio, o que a gente vai chegar lá, tá? O que acontece é o seguinte, o Pedro Lourenço trata com uma certa, com certo cuidado, né, a Rádio Itatiaia, porém, ele não é bobo. Ele sabe que a Itatiaia não trata o Cruzeiro como um adversário, né, porque a Itatiaia é do Atlético, como o Cruzeiro trata o Atlético. Ela trata o Cruzeiro como um inimigo, tá? E disfarçando de bons samaritanos. Eu assisto muito vídeo deles, justamente, e a gente acaba vendo isso. O que acontece? É claro que não dá para comparar em grau de gravidade, mas é como se fossem anticristos, tá? Porque eles estão ali fingindo que querem o bem, mas o tempo inteiro estão plantando a discórdia. Eles plantam a discórdia de forma bondosa, né? E o Diniz é um cara extremamente inteligente, tá? E o Pedro Lourenço também, só que ele tem que fingir. Só que, né, chega um ponto que ele tem que também manipular a situação. E fica nítido que sempre que a Itatiaia pode, ela atrapalha o time do Cruzeiro, né? Atrapalha nas contratações, soltando os nomes antes da hora, atrapalha na venda de jogador, atrapalha em jogador que era para ser titular, fazendo o quê? Jogando o torcedor de internet contra o clube, tá? Porque a maioria dos torcedores aí, a grande maioria, não entende muita coisa de futebol e vai pela cabeça dos outros, e principalmente da Itatiaia, né? A gente vê que, porque, querendo ou não, é uma das principais rádios esportivas do Brasil, então ela tem muita influência, e isso acaba pesando, né? Quando você vai, por exemplo, acreditar na notícia de um canal pequeno, você vai preferir dar credibilidade para a poderosa Itatiaia, que vai te manipular. Então é isso aí. Agora vamos mudar aqui para o assunto Então vamos tratar agora sobre o assunto do Samuel Venâncio, tá? Muitas pessoas têm criticado veementemente o Samuel Venâncio pela postura dele em relação ao Fernando Diniz, né? Que ele tem sido muito brando nas perguntas, tem deixado o Fernando Diniz escapar com facilidade, né? Enquanto o próprio Diogo Medeiros, né, que é cruzeirense, tá? Eu não tô falando isso, nem se compara com a Itatiaia, que manipula, pega pesado, tá? Mas tem uma grande diferença aí, cara. Como eu disse pra vocês, o Cruzeiro não é bobo e tá de olhos bem abertos com a Itatiaia. E o que acontece? O Samuel Venâncio também é um setorista e ele tem privilégios de informações com essa diretoria do Cruzeiro. Para que ele mantenha isso, ele não pode simplesmente atacar o cara que a diretoria quer. Nunca foi plano de Pedrinho, nem de Alexandre Matos, que Fernando Diniz saísse. Ao meu ver, eu manteria o Seabra, tá? Mas, como trouxe o Diniz, já era um projeto para ele ficar em 2025. Aquele estilique que deu o Fernando Diniz não foi contra a diretoria, e sim contra a Itatiaia, principalmente. Contra a mídia atleticana mineira. E já o Samuel Venâncio precisa jogar dentro das 4 linhas. Jogar de acordo com a diretoria do Cruzeiro para que ele continue sendo o principal informante do Cruzeiro aqui fora. Qualquer coisa que vazar por fora não foi através de Matos e Pedrinho. Esses dão prioridade pro Samuel Venâncio. Então, por isso que ele tem sido mais brando.
Ah, mas e no caso do Diogo Medeiros? Porque o Diogo Medeiros não tem essas informações privilegiadas, como tem o Samuel Venâncio. Então, no caso dele, ele pode sim cobrar o Diniz pelos erros que vem sendo cometidos. Até eu, que se tivesse oportunidade, estaria lá cobrando. A gente tem que entender e parar de criticar o Samuel Venâncio, porque é o trabalho dele, entendeu? E ele não pode simplesmente ir contra quem apoia ele. Essa que é a verdade. Isso se chama de diplomacia e quem é sensato sabe do que eu estou falando. Agora vamos falar aí, né? Teve um tal jornalista aí que especulou a saída de Matheus Pereira, que o poderoso Palmeiras quer. Qual a chance disso? Cara, a chance é zero. No momento, para 2025, é zero. Matheus Pereira quer fazer parte da formação, né? Não é mais reformulação, da formação desse grande elenco que o Cruzeiro pretende para 2025 e pretende sim disputar uma Libertadores pelo Cruzeiro em 2026. Acho que, apesar dos números, ele ainda deve um pouco, mas é o principal jogador do Cruzeiro. E a menos que eles mandem 2, 3 dos melhores jogadores deles lá, o Cruzeiro não vai abrir mão. Por quê? Apesar do Palmeiras ter melhor elenco, o único jogador lá, mas que já nem é mais do Palmeiras, que podemos dizer que é superior a Matheus Pereira, é o Estevão. Tirando ele, todos são abaixo. E com isso, o Cruzeiro não é viável para o Cruzeiro abrir mão do Matheus Pereira para um rival direto numa briga aí pelo título do Brasileiro, numa briga pelo título da Copa do Brasil. Vale lembrar que o Cruzeiro pro ano que vem já entra nas oitavas, tá? Porque ficou em 19º no ranking. Então o Cruzeiro já está aí classificado direto para a terceira fase da Copa do Brasil, que é uma grande vantagem não precisar aí jogar nesses campos esburacados como foi no ano passado. Agora, para fechar, tá? O pessoal está especulando, falando que o Gabigol não vem, isso e aquilo outro. Cara, se ele não vir, o problema é dele, tá? Mas o melhor e maior contrato, quem trouxe até agora foi o Cruzeiro. O Cruzeiro mostrou para o Gabigol o maior projeto, praticamente dobrar o seu salário, com mais anos, como ele queria, e os outros times estão oferecendo coisas menores. Então, dificilmente ele não virá para o Cruzeiro, mas não dá para cravar, né? Às vezes outro time pode ter um projeto melhor, mas acho difícil. Dudu, por mais que grande parte da torcida não queira, também é outro, como disse o próprio Samuel Venâncio, está muito próximo do Cruzeiro, porque ele mesmo quer e também porque a Leila só facilitará a vinda dele para o Cruzeiro devido ao problema que teve no meio do ano e com outros times terá que pagar para o Palmeiras. Não será amigável como o Cruzeiro, pelo menos uma vez, né? Porque sempre que o Palmeiras pode, ele atrapalha o Cruzeiro. Mas nesse caso, então provavelmente Dudu mais chance, né? Tem mais certeza de vir para o Cruzeiro do que Gabigol. E aí o Cruzeiro também, eles especulam em Wendel, zagueiro, tá especulando vários jogadores aí, lateral direitos, burburinho até do nome do Mike, mas a tendência é que ele renove lá com o Palmeiras, mas também é uma possibilidade, o Cruzeiro quer sim um lateral direito, até porque cogita-se, né, a saída de Marlon, já que está sendo procurado por vários times. O time que mais está interessado é o São Paulo, mas não tem o capital para pagar aí a multa e oferece alguns jogadores, o que está sendo com certeza avaliado pela atual diretoria do Cruzeiro. Muitas pessoas estão falando do amadorismo da diretoria do Cruzeiro, que tem muito dinheiro, mas conseguiu o resultado pífio. Eu acho que o grande ponto-chave, como eu já deixei bem claro aqui no canal, eu acho que foram as falas vazadas, tá? Tem que tomar mais cuidado. E não sim o que foi contratado, né? Jogadores deram certo, jogadores não deram certo. Se não tivesse passado por cima do técnico, colocado jogadores antes da hora, ter soltado falas na mídia, acho que teria dado mais certo. Lautaro Dias é um jogador interessante, que ainda não encaixou, mas é um jogador interessante. Matheus Henrique nem se fala, caiu como uma luva ali no meio de campo. O Cássio também nem se fala, não teria outro goleiro melhor para nós no momento. Aí quem não rendeu até agora também nem teve muita oportunidade foi o zagueiro e o Peralta, né?
mas a gente tem que... E também o principal lá, que é o Wallace, né, que foi o principal aí jogador, um dos principais jogadores, que não deu resultado mais voltado pela sua parte física, né? Vamos ver agora com uma pré-temporada se ele mostra mais vontade em vestir a camisa do Cruzeiro. Então acho assim que foram contratações boas, mas para esse ano, para começar bem, a gente precisa de contratações excelentes. Jogadores que chegam, que poderia ser titular em qualquer time do Brasil para que o Cruzeiro brigue na linha de frente. Cara, já que o Cruzeiro não foi para Libertadores, ao meu ver, qual que seria o foco? Esquecer a Sul-Americana, tá? Como sempre foi. Esse ano é porque não tinha a Copa do Brasil. Esquece a Sul-Americana, foca no Brasileiro com força total e nos jogos da Copa do Brasil, para não passar susto no Brasileiro e tentar beliscar um desses 2 títulos, até mesmo para garantir uma vaga para a Libertadores de 2026. É isso aí, tá falado, pessoal? Se você ainda não é inscrito, eu peço você que se inscreva, deixe seu like e comenta aí abaixo. Valeu, muito obrigado, tamo junto.